Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é domingo e nós vamos falar de Bahia. Rodada no sábado, rodada boa, né? Rodada favorável ao Bahia. Bahia é o último jogo da rodada 31 e por enquanto a rodada tá boa pro Bahia. Nós vamos ver por quê. E também tem notícia ruim pro nosso esquadrão. Notícia dada no treino do sábado. Tem jogador que vai ficar de fora. Mais uma vez, beleza? É sobre isso que a gente vai falar, vamos falar do Bahia, vamos falar já do início da rodada 31, valeu? Mas antes da gente começar, aquele nosso jabazinho básico, ó, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar aos 6 mil inscritos, lembre-se de ajudar a gente aí, beleza? Se você já é inscrito, ó, aquele nosso muito obrigado e um lembretezinho, senta o dedo no like, chega lá, dá o dedinho no like e já ajuda a gente aí no nosso canal, beleza? Vamos lá, partiu falar de Bahia. Vamos começar, né? Rodada 31, a rodada começou nesse sábado, né? Já tivemos alguns jogos no sábado, hoje é domingo, domingo tem eleição, segundo turno em algumas cidades e por isso nós não vamos ter rodada no dia de hoje. Então, a rodada ficou para o sábado e a segunda-feira. Então, sábado tiveram 8 jogos e na segunda-feira os 2 últimos jogos, aonde o Bahia entra no último jogo. Tá aqui, ó, vamos começar olhando os resultados, né? Palmeiras e Fortaleza, empate 2-2. Eu até falei na live que eu participei na sexta-feira, né? Eu achei que o Palmeiras iria vencer, mas que o jogo teria muitos gols. Tá aí, ó, 4 gols, né? O Palmeiras perdeu a chance de manter pressionado mais ainda a equipe do Botafogo. Flamengo venceu o Juventude por 4-2, uma expulsão no jogo do Juventude. Flamengo segue lá na briga, né? E ainda lutando pela final da Copa do Brasil. Grêmio venceu o Atlético Goianiense 3-1, tá um Grêmio já dando adeus aí a algumas ideias e briga de rebaixamento. Vitória e Fluminense, ó. Vitória conseguiu vencer a equipe do Fluminense. Vitória segue no seu calvário jogando contra equipes ali que estão brigando na zona de baixo. Venceu o Fluminense, né? Manteve-se afastado aí do G4, do Z4, a gente vai dar uma olhadinha, né? E um triunfo em casa. Vitória que triunfou as 2 partidas dele em casa, vai agora para fora, né? Cruzeiro e Atlético Paranaense, esse aqui é um dos bons resultados da rodada para o Bahia, ó, né? Bom resultado por quê? O Paranaense que está lá embaixo na zona de rebaixamento venceu o Cruzeiro que briga ali por posição com o Bahia. Cruzeiro que havia empatado com o Bahia, ou melhor, o Bahia que arrancou o empate contra o Cruzeiro, né? Botafogo venceu do Bragantino, então esse resultado aqui ficou ruim, ó, só para o Palmeiras, né? O Palmeiras não conseguiu vencer em casa, o Botafogo foi lá, arrancou 3 pontos fora, a gente vai ver o reflexo disso na tabela, tá? Internacional que venceu o Atlético Mineiro, então, o Internacional que passou o Bahia na classificação, segue aí na sua caminhada para cima, né? Interessante do Internacional aqui é que se não tivesse ocorrido, né, a infeliz tragédia na região sul, com certeza o Internacional estaria brigando lá em cima mais ainda, né, e talvez até pelo título, tá? Por fim, o último jogo da rodada, Criciúma e São Paulo 1-1. O São Paulo foi lá em Criciúma e conseguiu arrancar um empate, né? Esses aqui são os jogos da rodada, faltam ainda Corinthians e Cuiabá, o jogo lá do Z4, e o jogo que nos interessa, o último jogo da rodada, Vasco da Gama e Bahia, né? Então, Corinthians e Cuiabá não interessa pra gente, mas o que interessava já rolou e agora nós podemos ver exatamente a tabela. A tabela tá assim, ó. Primeiro lugar o Botafogo, segundo o Palmeiras, como eu falei para vocês, 3 pontos, né? O Palmeiras perdeu a chance aqui de seguir colado ainda, 1 pontinho de diferença.
O Fortaleza que empatou, arrancou mais um e agora está a 7 pontos do líder Botafogo, né? Eu penso que as esperanças aqui do Fortaleza em ser campeão, elas já podem começar a ser zeradas. Claro que matematicamente o Fortaleza tem chance, mas eu acho difícil, né? Então, mas eu entendo que o melhor para o Fortaleza aqui é se segurar dentro desse G4 aqui e mais uma vez garantir uma vaga na Libertadores, que dado o ano e dado o investimento dos outros times, é extremamente importante, né? Flamengo, que venceu, segue com 54 pontos, um jogo a menos, né? Deve jogar aí agora no meio da semana. Internacional com um jogo a menos também, 52 pontos, ó. Dois times aqui que vêm brigar por esse G4, né? São Paulo, que empatou com o Criciúma, segue aqui com 51 pontos. E aqui a área que a gente quer, ó. O Cruzeiro, que perdeu, o São Paulo, que empatou, e o Bahia está aqui com 46. O que é importante disso aqui, pessoal? O importante aqui, ó, é que o Bahia, se perder, bate na madeira, não cai de posição, né? Não cai de posição porque o Atlético, quando ganhar, não vai chegar. O Cruzeiro já perdeu e o próprio Vasco da Gama, se bate na madeira, vencer do Bahia, ele chega a 43 pontos. Então, Bahia, na pior das hipóteses, né? Ou diria até, na pior das hipóteses, perdendo, fica na 7ª posição. É claro e óbvio pela pontuação que, se o Bahia vencer, ele continuará na 7ª posição, mas, olha, vai ficar aqui a 2 pontinhos, né? Ele vence, vai a 49 e fica só a 2 pontinhos do São Paulo. Bahia ainda tem confronto direto com São Paulo. Então, esse é o momento. Bahia precisa vencer para poder se manter pareio ali com menos de 3 pontos de diferença e tirar essa diferença no jogo, no confronto direto, tá? Então aí a gente tem o Grêmio aqui já na zona sul-americana, Criciúma, né, que muita gente achava que poderia cair, tá aqui já brigando por uma sul-americana. Fluminense que empatou não, que perdeu por Vitória, tá aqui na 13ª, e o Vitória, ó, na 14ª posição, um pontinho a menos. Então, Vitória da Bahia com um pontinho a menos, 35 pontos, só que o detalhe, né, 35 pontos, 14ª posição, mas o primeiro da zona de rebaixamento tem apenas 34 pontos. Corinthians e Cuiabá, ambos com uma rodada a menos. O Cuiabá, independente disso, não sai da zona de rebaixamento, mas o Corinthians, ó, quando equilibrar o jogo dele, pode eventualmente sair da zona de rebaixamento. Então, rodada boa, por enquanto, rodada boa para o Bahia. Os adversários diretos, eles se mantiveram ali próximos, né? Cruzeiro embaixo perdeu, São Paulo em cima empatou. Falta agora o Bahia, pelo menos, né? Ou empatar, mas o ideal é vencer, e o triunfo aí encostaria o Bahia mais em cima e deixaria o Bahia, ó, mais afastadinho aqui do Cruzeiro. Bahia hoje tem 2 pontos para o Cruzeiro, se vencer vai, ó, a 5 pontos de vantagem, beleza? Então, rodada boa agora é torcer para o nosso Bahia. E falando em torcer para o nosso Bahia, né? Time do Bahia treinou no sábado e a notícia não foi muito boa. Vamos só compartilhar algumas telas aqui, né? Compartilhar algumas imagens do treino do sábado. Time do Bahia treinou esse sábado e a notícia ruim é a seguinte, né? Time fez treino técnico, treino tático, mas o mais importante, infelizmente, é o seguinte: o atacante Biel, né, segue com desconforto na região lombar. Então ele chegou a treinar durante a semana normalmente, mas nesse sábado o Biel, com desconforto na região lombar, ele está em tratamento e não vai viajar para o Rio de Janeiro para jogar contra a equipe do Vasco da Gama. Uma infelicidade, né? A gente já vinha começando a discutir, começando a avaliar a possibilidade do Rogério Ceni mudar o esquema e aí ele tirar, né, o Tassiano, tirar um dos
um dos volantes ali daquele quadrilátero que ele tem e colocar o Biel para a gente ter mais mobilidade ali na esquerda. Agora a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Uma vez que ele perdeu esse jogador, ele agora precisaria ter um substituto, já que no jogo contra o Cruzeiro ele colocou o Biel, depois ele tirou e colocou o Ratão. Aí ele veio com o Ademir do lado e o Lúcio Rodrigues. Ou seja, o Rogério perde mais uma vez essa opção. E como ele perde essa opção, talvez ele mude ou volte para a estratégia original. É uma pena, né? É uma pena aí essa situação, a gente ter perdido o Biel, né? Principalmente agora no final do campeonato, faltam 8 rodadas, né? 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 8 rodadas e a gente perder jogador é muito ruim. Mas paciência, a gente deseja melhoras ao Biel para que ele possa voltar logo e voltar bem contra a equipe do São Paulo, tá? E quem segue de fora, como nós falamos, não vai viajar, é o volante Rezende. Rezende ficou entre fisioterapia e academia, e aí a gente já começa a pensar o seguinte, se Rezende ainda não desceu para campo, então ele não começou a transição, dificilmente também o Rezende estará disponível para o jogo contra o São Paulo. Não joga contra o Vasco e não vai estar disponível para o jogo contra o São Paulo, beleza? Do lado de lá, né? Do lado do Vasco, o Vasco segue a história deles, né? Eles divulgam poucas notícias, mas o que a gente tem Vasco vem sem Verratti, Vasco vem sem o Moura, beleza? Já que nós falamos um pouquinho sobre o Vasco, né? Então vamos colocar uma publicação aqui do pessoal do site supervasco.com. Tá aí na tela, supervasco.com. Paiva trabalha com 2 possibilidades para o ataque no próximo jogo. Notícia do sábado, né? Publicada no sábado às 9 horas da noite. Então, o repórter Joel Silva trouxe a informação de que o treinador Rafael Paiva trabalha com 2 possibilidades para ser o substituto de Verratti contra o Bahia, né? Então, além do jovem Rayan, o experiente Alex Teixeira também é cogitado na função. Ou seja, o treinador, o Paiva, ele está experimentando o Rayan e o Alex Teixeira na função do Verratti, tá? O time vai fazer o último treino nesse domingo, e aí nesse domingo o Vasco deve definir a escalação, claro. Semana toda treinando, tentando ver quais são as possibilidades, e claro, o Vasco ainda teve um jogo no meio da semana, né? Então, hoje deve se definir qual o time. Praticamente a mesma coisa do Rogério Ceni. Acredito que o Rogério Ceni deva ter definido o time no sábado, ou ele vai fechar o time no domingo, mas ele já testou tudo aí. Então, o Rafael Paiva do Vasco da Gama tem 2 possibilidades aí para colocar. Ou eventualmente ele vai colocar o Rayan, ou ele vai colocar o Alex Teixeira. O fato é que pode ser que ele venha com os 2. Uma na parte do jogo, depois ele faz a substituição e coloca o outro jogador, beleza? Para a gente finalizar esse nosso giro de notícias, né? Já que o jogo é segunda-feira, e segunda-feira é um pouquinho complicado para a gente fazer aquele nosso Hoje é Dia de Bahia. Então, nós vamos passar hoje aqui, vou colocar hoje para vocês a análise, né, do Cabral Neto. Vamos ver o que falou o Cabral Neto para esse jogo Vasco e Bahia pela rodada 31. Vasco e Bahia, nessa segunda, 9 da noite, na Fonte Nova. O Vasco voltou a vencer, depois de 8 partidas entre Série A e Copa do Brasil. No Brasileirão, eram 5 rodadas, com 2 derrotas e 3 empates. O time caiu na tabela de classificação, mas a vitória dessa última quinta-feira deixou o clube na 10ª colocação, antes de começar essa nova rodada. A reabilitação foi no jogo contra o Cuiabá, partida atrasada do campeonato. 1-0, gol de Hugo Moura, que foi um dos bons destaques da partida, mas a atuação do time, mais uma vez, deixou a desejar.
O Vasco tem mostrado imensa dificuldade para criar jogadas, agredir o adversário e praticamente vive de bolas alçadas na área para ver se o ótimo Verratti faz a diferença. Claro que algumas lesões prejudicaram demais a evolução da equipe e de jogadores importantes como Paulinho, Jair, que está voltando agora, David, Adson, Coutinho, que também passou um tempo afastado, entre outros. E o elenco do Vasco já é deficiente e ainda sofre com essas ausências de peso. Do outro lado, inconstância. Essa palavra resume bem o segundo turno do Bahia. O time já tinha passado por um processo parecido no ano passado, em termos de regularidade ou de falta de regularidade. A diferença é que esse ano a equipe é mais bem treinada e esse problema só surgiu a partir do retorno do campeonato. Aquele Bahia de intensa movimentação, jogadas bem coordenadas, boa construção de jogadas, alternância de posicionamento em campo foi ficando pelo caminho e agora vive de altos e baixos. É um time com talento individual e com grande potencial, mas muito irregular. Só nas últimas partidas teve uma bela atuação contra o Atlético Mineiro, mas também foi incapaz de competir contra o Flamengo no jogo da volta da Copa do Brasil. Teve um rendimento sofrível na goleada sofrida contra o Fortaleza, perdeu em casa para o Flamengo, dessa vez pelo Brasileirão, e uma atuação mais competitiva na rodada passada contra o Cruzeiro fora de casa. O time segue firme na busca por vaga na Libertadores, mas saiu do G6 e precisa reencontrar um pouco que seja desse brilho mostrado no primeiro turno da competição. Tá aí a análise do Cabral Neto, uma análise muito boa sobre a oscilação do Bahia. Só um detalhe, né? O Bahia começou a mostrar essa oscilação no final do primeiro turno e agora em todo o retorno. O Bahia oscila bons jogos com jogos muito ruins, como o Cabral Neto falou. E aí agora a gente espera, né, que o Bahia faça um bom jogo. Do lado de lá, né, do lado do Vasco, você vê ele falando aí, ele fala de bolas alçadas à área para o Verratti e para os demais atacantes. O Verratti não vai jogar, então bolas alçadas na área provavelmente é algo que a gente vai ver muito aí, né? Sobretudo quando os nossos laterais eles deixam muito espaço na profundidade. O que a gente torce é para que a ausência desses jogadores, do Verratti e do Hugo Moura, seja sentida pelo Vasco, né? E que a gente possa ter um rendimento melhor, beleza? Partiu, né? Finalizamos esse giro de notícias. Hoje é domingão, agora a gente vai pegar uma piscininha, uma prainha e vamos curtir, né? Lembrando vocês aí, ó, se vocês não se inscreveram hoje já são inscritos, já senta o dedo aqui, ó. Senta o dedo no like, ajuda a gente aí, valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui. Um abraço aí, já fui, papá.